Olá, então a gente vai partir agora para a segunda aula e agora a gente vai descobrir quais são as diferenças de let e var e também vamos ver funções. Então, para explicar a diferença entre quando você se declara uma variável com let e uma variável com var, vamos usar nosso amiguinho Python para explicar isso. A gente, na programação, tem uma coisa chamada escopo. O que é escopo? Todo código ele é como se fosse bloquinhos, então ele é construído por bloquinhos. Essa é a melhor explicação que eu posso dar. Ou seja, essa forma aqui é uma variável. Então, essa variável aqui, ela está no escopo global, ou seja, ela está no escopo geral. Então, todos os outros bloquinhos vão conseguir acessar essa variável, entende? Então, aqui a gente tem, por exemplo, pode ser esse bloco aqui, pode ser uma função, pode ser uma condição, um if ou um else, entende? Então, aqui dentro que entra a jogadinha de escopo. O que eu declaro aqui dentro, eu só acesso aqui dentro, certo? Porém, se isso aqui for uma condição, um if, um else, um for, um while, então, se eu declarar uma variável aqui com var, eu vou conseguir acessar essa variável fora daqui. Então, se eu declarasse, se essa variável aqui dentro, ó, isso aqui fosse um if, certo? Um if, e ali dentro eu declarasse uma variável com var, eu ia conseguir acessar essa variável aqui fora no escopo global. Eu ia conseguir acessar desse outro bloquinho, se isso aqui fosse uma função ou algo do tipo, ou um if, um else, um while, um for, qualquer lá. Então é essa a questão. Quando você se declara com let, por exemplo, isso aqui eu declarei com let, eu só consigo acessar dentro desse bloquinho. Então aqui dentro é uma variável que está numa função, ou está dentro de um if. Por exemplo, aqui também é um if, tem outro if. Daí quando cai aqui nesse if, ele vai declarar essa let aqui. Só que eu não consigo acessar no else aqui, eu não consigo acessar fora desse bloco do if. Então é essa a principal diferença. Então a gente vai ver isso aí na prática. A gente vai declarar aqui uma var, certo? No escopo global, essa var vai se chamar variável global. Vai ter o valor, uma string global, certo? Aqui dentro eu vou ter um if, certo? Neste if eu vou verificar se variável global é diferente de nula, certo? Se você não está entendendo nada ainda, fique tranquilo, mais para frente eu vou explicar o if, essas condições. Mas agora o que interessa para a gente é entender a variável, então se fixe na variável. Então aqui no if, se variável global for diferente de nula, eu venho aqui e eu vou declarar uma variável com var, que vai ser variável if, que vai ser igual a true, por exemplo. E aqui eu vou vir e vou jogar um else. E aqui dentro do else, né, no caso se for igual a nulo, eu vou criar uma let. E aqui nessa let eu vou colocar variável let, certo? Vai ser igual a falso, por exemplo. Aqui, se eu vir aqui ó, no escopo global e eu tentar acessar a variável let, ele não me traz como um desenho de variável. Esse desenho aqui representa que é uma variável, propriedade. Aqui, ó, variável let para mim está como uma sugestão de texto. Agora, se eu venho aqui, eu tenho acesso ao variável global, variável if, certo? Se eu vim aqui declarar uma função, aqui vou declarar uma function test, não vai receber nada. Aqui dentro da função, eu também vou conseguir acessar essa variável global, variável if. Porém, a variável let não entra, entende? Essa é a principal diferença. Aqui dentro da função você vem e declara uma variável, tipo
variável func de função, vou colocar, sei lá, 30. Eu tentar acessar aqui no lado global, eu não consigo acessar, porque função é outro tipo de escopo, que eu vou explicar mais pra frente nessa aula. Mas eu vou abrir aqui este arquivo no nosso browser. Ele está abrindo lá. Tem um alerta. Ah, tá. Deixa eu ver o que aconteceu para ele estar puxando o outro JavaScript. Ah, tá. Claro. Eu inverti os arquivos. Eu fiz na aula errada. Pronto. Vamos ver. Aí, pronto. Não tinha salvado. Ok. Aqui no console, a gente pode ter acesso àquelas variáveis globais. Tipo, a variável if a gente tem acesso. Certo? A variável global a gente tem acesso. Mas aquela variável que está no else, a gente não tem acesso. Certo? Então, essa é a diferença do let e do var. Tem momentos que você vai querer ter variáveis globais, então você vai usar o var. Mas vai ter momentos que você não quer que essa variável fique voando ali. Aí você usa o let. Essa é a principal diferença. Geralmente a gente usa o let em laços de repetições. If, for, qualquer coisa desse gênero, porque ela é usada e daí já é destruída, não fica armazenada ali, sabe? Porque ela não é para ser usada fora desse escopo, fora do bloquinho. Essa é a função dela. Então aqui a gente fecha a parte das diferenças do var e do let, certo? E a gente vai começar a falar sobre funções. Para explicar funções, vou voltar aqui no nosso desenho, que está um pouco bagunçado, vou criar aqui um novo. Vou desenhar aqui uns quadradinhos para a gente conseguir entender. Funções, elas funcionam como blocos, certo? Todo o código ele funciona como bloquinhos, né? Tem os escopos. E as funções é como você pega um bloco, esse bloco aqui ele executa uma ação. Sempre vai executar uma ação. Por exemplo, vai escrever na tela Olá. Olá mundo. Ele vai escrever na tela Olá mundo, certo? Essa função aqui se chama escrever na tela, certo? Essa aqui é a função escrever na tela. Quando eu declaro uma função, todo o bloco aqui, todo o código que está aqui dentro, eu posso reutilizar em outras partes. Por exemplo, aqui eu tenho uma função que ela vai fazer, ela vai, sei lá, vai renderizar texto, por exemplo, certo? Essa função vai renderizar texto. As funções são ações que o nosso código pode fazer. E o interessante é que se aqui dentro do renderizar texto, uma hora ou outra eu precisar escrever na tela alguma coisa, eu venho e eu chamo aqui dentro nossa função de escrever na tela, certo? Então é como se eu pegasse e linkasse, tipo, aqui nessa linha eu vou pegar todo esse código aqui e vou executar aqui dentro, certo? Esse é o papel das funções, você separa, reutiliza código e você tem ações. Então, o JavaScript ele já tem várias e várias funções nativas dele. Mas você pode criar funções, como essa aqui que eu fiz é uma função, certo? Então, por que a variável que você declarou aqui dentro não ficou no escopo global, não pegou? Porque a função tem essa parte de ser bloquinhos, você não consegue acessar variáveis que foram declaradas lá dentro, é como se fosse um outro escopo, um outro bloco fechado, como se fosse um container, sabe? Então a função ela tem esse papel e essas propriedades. O JavaScript tem várias funções, como o alert que a gente já viu, é uma função nativa do JavaScript. Então a gente chama e já vem. Tem o console.log.
O console.log, a gente está acessando uma função de um objeto chamado console aqui. Então a gente pega o objeto console, que é uma propriedade que tem nativa do JavaScript, e a gente acessa lá dentro dele, tem várias funções, se você olhar. Ó. A gente pode ver memória, pode tiver uma variável que tem dentro desse objeto, então a gente pode saber o que está armazenado aqui dentro. A gente tem um método log, esse quadradinho aqui, ó, roxo, se você observar, depende a sua ideia de programação vai ser diferente. Como o Visual Studio Code é baseado no Visual Studio, esse quadradinho azul é propriedades, funções, e esse quadrado roxo é métodos, são ações. Então você consegue distinguir. Aqui a gente tem vários métodos, tem o assert, o clear, o count, o debug, o dir, error, info, e o que a gente mais usa é o log. O que isso aqui faz? Ele vai escrever no console. Então eu vou escrever lá mundo, certo? Então o que vai acontecer? Quando a gente carregar aqui, o que a página vai fazer? Vai lançar o alerta. E quando a gente abrir o nosso console, vai estar aqui ó, escrito Olá Mundo, que foi o que a gente mandou ele fazer, certo? Aqui a gente pode testar aquelas variáveis, como a memory. A gente pode saber tudo que tem. Memory é um objeto, então ali ó, a gente tem tem várias informações, certo? Isso por enquanto não vai ser tão importante porque a gente ainda está em pedaços, porque no JavaScript não funciona da mesma forma que outras linguagens a parte de objetos, a orientação a objetos dele. Ele não é orientado a objetos. Você pode tentar fazer, só que ele não é, sabe? Então, aqui a gente pode criar objetos fazendo assim, var, obj, e quando a gente abre chaves, aqui dentro a gente pode ter propriedades, tipo, esse objeto aqui ele tem tipo, eu coloco 2 pontos, eu posso escrever o que vai ser guardado dentro do tipo. Aí eu posso acessar isso aqui com obj.tipo. Eu tenho acesso a isso. Se eu vir aqui na nossa página e vir no console, a gente vai saber obj.tipo. Aí eu posso ter várias outras informações, sabe? Mas por hora não vamos falar de objeto. Isso vai ser mais para frente, quando a gente falar de arrays e tipos de variáveis mais complexos. Por enquanto, nós vamos falar só dessas variáveis comuns e das funções. Então, a gente vai pegar essa nossa função de teste que a gente criou e a gente vai receber aqui dentro dois valores. A função ela é composta por essa palavra function, o nome da função, que geralmente é a primeira letra maiúscula de cada palavra. Não pode ter número na primeira. É a mesma regra da variável, certo? Não pode ter acento, não pode ter caracteres especiais. E a função, para ela ser uma função, ela tem que ter dois parênteses depois dela, certo? Porque aqui dentro você vai dizer o que ela vai receber. No caso aqui ela vai receber uma variável x e uma variável y. Então o que ela vai fazer? Ela vai vir, vai guardar aqui dentro uma variável chamada resultado. Ela vai guardar x, o que vinha ali no valor de x, mais y. E ela vai me retornar esses valores. Return resultado. Então eu vou retornar esse valor. Essa função o que ela faz? Ela soma x, soma y e retorna o resultado. Então a gente vem aqui, dá um F5 na página e a gente vai chamar essa função. Então aqui a gente chama função teste. Se a gente dá um enter assim, a gente vê o código que ela tem. Por quê? Para você chamar uma função, você não pode só escrever o nome dela como variável. Para você chamar, você tem que ter os parênteses para você colocar as variáveis, os parâmetros dela. Então a gente vai colocar 2,3. Então o 2 ele vai ir para a variável x e o 3 vai ir para a variável y. Quando a gente dá enter, a gente vê que resultou 5, certo? Então a gente fez o nosso bloquinho aqui.
aqui a gente pode reutilizar onde a gente quiser. Por exemplo, eu posso vir aqui e mandar ele executar essa função com valor 5 e valor 8, e eu coloco isso aqui dentro de um console. Aí ele vai escrevendo, vou colocar dentro de um alert. O que vai acontecer? Ele vai escrever o que essa função retornar no alert, certo? Então aqui quando a gente recarregar a página, ele vai retornar 13, que é 5 mais 8, certo? Então funções são, como eu tinha explicado antes, são bloquinhos. E com esses bloquinhos você vai conseguindo construir códigos cada vez mais complexos. Então eu vou encerrar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido isso. E a gente se vê na próxima. Falou!